né? É um assunto que acontece todos os dias, é uma questão que acontece sempre, mas a gente aproveita essas datas para poder reforçar aquilo que muitas das vezes as outras, né, os homens não sabem, mas nós passamos diariamente. E se alguma mulher não passa, não quer dizer que as outras não passem também, né? Então, é uma realidade que acontece não só no nosso Brasil, mas no nosso mundo, e como igreja, a gente tem que abrir os nossos olhos e nos posicionar contra isso. Amém? Que quando nós agimos contra uma mulher, nós estamos agindo contra Deus também. Amém. Então, hoje a gente vai continuar nessa mesma temática, falando sobre as mulheres. Então, hoje a palavra é para todo mundo, não só para as mulheres, mas nós vamos conversar um pouco mais sobre esse assunto. E na Semana das Mulheres, eu trouxe aqui, para a gente poder conversar um pouco, algumas mulheres que são muito importantes na Bíblia. Tenho certeza que se eu falar que assim, mulheres importantes na Bíblia, vocês conhecem muitas mulheres e vocês poderiam citar várias, Esther, Ana, Débora, mas eu trouxe algumas mulheres aqui, porque a gente tem algumas coisas para observar sobre elas e para aprender com elas e aplicar na nossa vida como cristãos. Amém? Então, a primeira mulher que eu queria trazer aqui hoje, com certeza vocês já ouviram falar sobre ela milhões de vezes, que é Maria. Maria, que foi escolhida para ser a mãe de Jesus, para trazer Jesus aqui para a terra. Mas Maria, mesmo tendo esse privilégio, um privilégio que mais ninguém poderia ter, né, que Jesus ele só nasceria uma vez e de uma mulher, mesmo Maria sendo essa pessoa escolhida, Maria, ela era humilde. Eu queria que vocês abrissem lá em Lucas 1, 46 ao 48. Lucas 1, 46 e 48. Isso. Maria respondeu. Posso ir? Maria respondeu: minha alma exalta ao Senhor, pois ele observou sua humilde serva, e de agora em diante todas as gerações me chamarão abençoada. Maria, com esse convite, que ela sabia que era único de Deus, ela não levou aquilo, né, para a cabeça dela, aquilo não subiu a cabeça. Nossa, agora eu sou a mais maravilhosa de todas, agora eu sou a mais santa de todas, porque Jesus vai vir através de mim. Pelo contrário, Maria entendeu que ela seria um canal de Deus, que ela seria usada por Deus. E com isso, nós podemos aprender com Maria, com a sua humildade. Então, a primeira mulher que eu trago aqui para a gente aprender sobre ela é uma das mulheres mais importantes da Bíblia. E ela foi extremamente humilde, agradeceu a Deus por esse privilégio que Ele deu para ela de trazer Jesus. Então, é uma grande mulher da Bíblia que nós podemos aprender com ela sobre como sermos humildes. A segunda mulher que eu queria trazer aqui para vocês é Ana. Ana, que vocês também provavelmente já ouviram falar. Ana, que é a esposa de Eucana, e Eucana, ele aproveitava da tradição da época para ter duas mulheres. Então, imagina homens. Se com uma mulher já é difícil, imagina duas mulheres dentro de casa. E mulheres, imagina dividindo o seu homem com uma outra mulher. Então, era a situação que Ana passava com Eucana. Só que tinha ainda um fator que dificultava ainda mais a situação de Ana. Ana era estéril. E a outra esposa de Eucana, não. E ainda no meio dessa confusão toda, a outra esposa de Eucana tratava a Ana mal. Então, imagina você nessa situação. Estéril, seu marido tem uma outra mulher, e a outra mulher ainda te trata mal. Então, Ana, ela tinha todos os argumentos, todos os motivos e todas as razões para ser uma pessoa que reclama, para ser uma pessoa que murmura. E, às vezes, na nossa vida, a gente realmente tem até motivos para fazer isso. Né? A gente está num tempo de coronavírus, tem um monte de gente que está desempregada, tem um monte de gente que não está conseguindo pagar a faculdade, não está conseguindo ir para o trabalho, porque tem um emprego, mas também não pode sair. Então, se você for olhar, nós também temos motivos para reclamar. Mas o que nós podemos aprender com Ana é que ela teve perseverança na oração. Então, Ana, nessa situação adversa, ao invés dela reclamar, ao invés dela ficar perguntando para Deus, Deus, por que isso está acontecendo comigo? E só ficar reclamando e não agir? Ana resolveu perseverar em oração e adorar a Deus e orar a Deus. Então, nós podemos aprender com a perseverança em oração de Ana. E a terceira mulher que nós podemos aprender algo é Maria Madalena. Maria Madalena, ela era endemoniada. E ela não tinha só um demônio, mas Jesus tirou dela 7 demônios.
Então, eram muitos demônios que ela tinha. Mas, ainda assim, mostra, né, na Bíblia, por mais que ela mostre que ela tinha passado por essa situação, que ela tinha sido endemoniada, também mostra que ela não deixou com que isso afetasse a vida dela. E Maria Madalena é uma das pessoas que Jesus apareceu assim que ele ressuscitou. Então, uma mulher que tinha um passado horrível, uma endemoniada, e ainda assim, Jesus apareceu para ela quando ele ressuscitou. Então, assim, eu não sei se tem alguém com uma situação mais complicada aqui do que a de Maria Madalena de ser uma pessoa endemoniada com 7 demônios. Mas ela deixou para trás o passado dela, ela foi liberta e ela foi uma mulher que fez uma grande diferença até hoje. Nós sabemos que Maria Madalena e outra Maria foi uma das mulheres, das primeiras pessoas que viram Jesus assim que ele ressuscitou. Então, de fato, elas eram especiais e Jesus acreditava nelas, né? Ele não apareceria de primeira para qualquer pessoa, né? Para essas pessoas anunciarem às outras e contar às outras. Então, ela mostrou que ela teve uma superação inigualável aí. A quarta foi Miriam. E Miriam, além dela ser mulher, Miriam era uma menina, criança. O que, né? Criança, jovenzinho, o que dificulta mais ainda a situação dela. Miriam vivia naquela época em que Faraó mandava os egípcios matarem todos os meninos nascidos de hebreias. E Miriam, irmã de quem? De Moisés. Então, Miriam e mãe de Moisés tiveram uma ideia. Ao invés de a gente deixar com que com que Moisés morra, vamos colocar Moisés dentro de um cesto, vamos colocar Moisés dentro de um rio e aí ele vai se salvar. Sinceramente, vocês que já são mães, ou vocês que querem ser mães, vocês teriam coragem de colocar um bebê dentro de um rio para salvar esse bebê? Porque se você para pensar na verdade, colocar um bebê dentro de um rio num cesto não parece muito salvar o bebê. Está parecendo outra coisa. Não parece bem salvar. Mas Miriam foi uma mulher sábia, porque mesmo no momento de adversidade, elas foram lá, bolaram um plano, colocou Moisés dentro do cesto, colocou no rio, e ela foi acompanhando aquele bebê até ver onde aquele bebê ia chegar. E ela chegou onde? Na filha de Faraó. E ela foi lá, conversou com a filha de Faraó e deu a ideia para ela que conheça uma mulher que pode cuidar desse bebê para você. E quem era a mulher? A mãe de Moisés. Então, mesmo numa situação extremamente conturbada, mesmo em uma situação extremamente difícil, Miriam, ela foi lá e agiu com sabedoria. E é difícil agir com sabedoria nas situações difíceis. Muitas das vezes o que nós queremos na situação difícil é simplesmente jogar tudo para cima, picar o trem, né, chutar o balde, não estou nem aí, e tomar atitude impensada, tomar atitude errada. Mas Miriam, mesmo sendo uma menina, e mesmo em uma adversidade, mesmo em uma situação difícil, ela parou, pensou, foi sábia e salvou ali a vida de Moisés. A quinta e penúltima mulher que nós podemos aprender um pouquinho é sobre a prostituta Raabe. A Bíblia, ela faz questão de dizer que ela era uma prostituta, mas ela também faz questão de dizer aquilo que ela fez após deixar essa vida dela de prostituição. Acontecia que naquele tempo, né, tinham os espias que foram olhar o povo, e tem aquela passagem, nessa mesma passagem, a Raabe, ela acolhe esses espias. Raabe, que era prostituta, que vivia em uma sociedade pagã, que não criam em Deus, ela sabia que ela estava correndo risco de vida, mas ela resolve acolher aqueles espias e mostra o quanto que ela tinha temor ao Senhor. Josué 2:11. Se puder colocar, por favor. Josué 2:11. Mesmo sendo uma mulher com a profissão que ela tinha, ela sabia que ela podia fazer algo. E ela sabia que ela podia se mover no temor do Senhor. Não é à toa que estamos dominados pelo medo. Ninguém tem ânimo para lutar depois de ouvir coisas como essas, pois o Senhor, seu Deus, é Deus supremo em cima, no céu e debaixo da terra. Para uma mulher prostituta que já não tinha mais nenhuma esperança, que vivia em uma terra que era pagã, ela falar isso, a atitude dela, essa expressão em ela dizer que ela teme o Senhor, que mesmo numa situação adversa, que eles não têm mais ânimo, não tem nada, ela reconhece que o Senhor é Deus sobre os céus e sobre a terra, mostra o coração daquela mulher sendo transformado.
Então, a gente olha para certas pessoas e a gente fala assim, essa pessoa não tem como não. Fulano, já era. Prostituta, não tem como. Endemoniado, vai de jeito nenhum. Viciado, não tem como. Mas a gente pode ver com Raabe que mesmo você vivendo uma vida totalmente torta, você pode sim receber a Deus e Ele transformar verdadeiramente a sua vida. E a última mulher que nós vemos aqui é sobre a mulher samaritana, que nós já estávamos estudando aqui em João, vocês já conhecem essa passagem. Uma mulher que foi buscar água no poço, tinha uma vida toda errada, e Jesus faz questão de falar com ela, eu sei que você já teve tantos maridos e está com outros tantos. E aquela mulher samaritana, mesmo ela tendo uma vida toda errada, um passado errado, e não só um passado errado, um presente errado, ela tem um verdadeiro encontro com Cristo. Um encontro de verdade. E aquele encontro transforma profundamente a vida daquela mulher. A partir do momento que ela tem revelação de quem Cristo é, ela foi totalmente transformada. A partir do momento que ela entendeu que a água que dá vida eterna, que ela nunca mais tem sede, é Jesus, ela teve a vida dela transformada para sempre. E a mulher samaritana foi uma grande missionária na cidade dela. Deus agiu na vida dela e ela não guardou. Aquilo que Deus fez na vida dela, ela saiu, ela foi para a cidade dela e ela contou para todas as pessoas aquilo que Deus fez. E muitas pessoas conheceram a Jesus através da mulher samaritana. Quantas coisas acontecem na nossa vida de bom? Quantos testemunhos nós podemos contar para as pessoas, para testemunhar daquilo que Deus é, para glorificar o nome de Deus, e nós não compartilhamos? Quantas coisas, das menores às maiores, Deus faz por nós todos os dias, e a gente não compartilha com as pessoas. Então, a mulher samaritana, ela nos mostra, Deus transformou a sua vida, Deus te deu uma palavra, Deus te deu um testemunho, vá e compartilha com as pessoas, vá e conta para as pessoas aquilo que Deus fez. Então, contei só um pouquinho, de uma forma bem rápida, sobre algumas mulheres que foram extremamente importantes na Bíblia. Tenho certeza que, se vocês não conhecem todas, vocês devem conhecer a grande maioria dessas mulheres. Mas por que eu quis falar um pouquinho sobre a vida de cada mulher? Primeiro, que eu acho importante, a gente trazer essas personalidades da Bíblia que impactaram e que impactam a nossa vida até hoje. E segundo, que essas mulheres, elas marcaram uma história. Vocês concordam? Elas marcaram uma geração. Tanto que hoje, dia 14 de março de 2021, nós estamos falando sobre essas mulheres. Então, são mulheres que marcaram história. Mas essas mulheres, elas não marcaram história à toa. Raabe, ela não entrou na genealogia de Jesus à toa. Essas mulheres, Maria Madalena, Jesus não apareceu para ela à toa. Teve um porquê. E agora, eu vou entrar com vocês alguns pontos que a gente pode aplicar na nossa vida a respeito da vida dessas mulheres. O porquê que essas mulheres marcaram uma geração e por que nós também podemos marcar. O primeiro ponto é que essas mulheres resolveram não se firmar naquilo que elas eram ou que elas faziam. O primeiro ponto é esse, elas resolveram não se firmar. Se vocês prestarem atenção na história dessas mulheres, cada uma delas teve uma história assim, bem complicada. Todas elas têm alguma coisa de difícil, alguma coisa de complicada na vida dela para poder contar. Mas elas não se firmaram naquilo que elas eram. Elas não se firmaram naquilo que elas faziam. Maria, ela podia achar que ela era a preferida de Deus. Por quê? Nossa, eu sou a mãe de Jesus, então com certeza sou a preferida de Deus. Ela não se firmou naquilo que ela era. Ana, ela não se firmou no fato dela ser estéril. Ser estéril não me define. Ser estéril não definia Ana. E por isso ela fez diferença. Maria Madalena, ela não era simplesmente uma ex-endemoniada. Eu tinha 7 demônios, Jesus me libertou. Mas será que eu ainda posso fazer alguma coisa? Mesmo com esse passado tão sombrio, será que eu ainda posso fazer alguma coisa? E Maria Madalena não se firmou naquilo que ela era ou que ela fazia. Miriam era só uma menina. E ela não se firmou nisso. Eu sou tão jovem. Eu sou tão velho. Mas Miriam não se firmou nisso.
Raabe não se firmou no fato de que ela já tinha sido uma prostituta e que na época ela era ainda. Ela não se firmou no que ela era. Né? Eu acho assim, a gente parar para pensar, nossa, será que Deus usa uma mulher dessa? Será que Deus usa esse tipo de pessoa? Mas Raabe fez a diferença porque ela não se firmou naquilo que ela era. E a mulher samaritana, ela não era só uma mulher que tinha um passado e um presente complicado. Então, ela não simplesmente se agarrou ao fato de ela ter tido um monte de marido. Ela não se firmou nisso. Então, o primeiro ponto que nós podemos aprender com essas mulheres são que essas mulheres não se firmavam naquilo que elas faziam e que elas eram. E quantas das vezes nós temos sido assim? Ou a gente pode se firmar naquilo que a gente faz de bom, ou a gente pode se firmar naquilo que a gente faz de ruim. Né? E muitas das vezes, quando a gente se firma naquilo que nós fazemos ou naquilo que nós somos, nós limitamos aquilo que nós enxergamos sobre nós. Né? Às vezes a gente tem algum problema e a gente se limita que nós somos aquele problema. Nós temos uma profissão e a gente se limita que nós somos aquela profissão. Mas Deus, Ele não nos chama para isso. Amém? Ele não quer que você se firme naquilo que você é ou naquilo que você faz, porque isso não é o mais importante para Deus. Mesmo se você for uma pessoa que se mover nos seus dons, mesmo se você for um pastor, mesmo se você for um apóstolo, um profeta, um mestre, Deus não quer que você se firme naquilo que você acha que você é ou naquilo que você faz. Amém? Nós não temos que nos firmar naquilo que nós fazemos. Não é nos firmando naquilo que nós fazemos que nós poderemos ser pessoas que geram impacto, assim como essas mulheres fizeram impacto na Bíblia. Elas só marcaram uma geração porque elas não se firmaram naquilo que elas eram. Um próximo passo é que essas mulheres, elas tiveram um verdadeiro encontro com Cristo. E eu acredito que esse seja um dos passos mais importantes, nós termos um verdadeiro encontro com Cristo. Não sei vocês, mas eu nasci na igreja, eu sei aqui que tem algumas pessoas que também nasceram na igreja, né? E algumas pessoas que chegaram depois, pessoas que foram batizadas hoje. E a gente, quando a gente nasce na igreja, né, é desde sempre. A gente fala, nascemos no berço evangélico, né, na marca evangélico. E aí a gente está lá desde que a gente nasceu. Aí vai lá na frente, canta lá na frente quando é criança, sabe orar, sempre vai com os pais, sempre foi para o culto kids e tudo mais. Então, às vezes, a gente que nasceu na igreja, a gente acha que simplesmente pelo fato de a gente ter nascido na igreja, que a gente conhece a Deus. Não, nasci na igreja, está tranquilo, conheço Jesus, relacionamento com Ele, mas ouvir falar sobre alguém e ter um relacionamento, um verdadeiro encontro com alguém, é muito diferente. Tenho certeza que você se lembra da época que você ouvia só Jesus, de ouvir falar, as histórias que as pessoas contavam, os testemunhos que as pessoas contavam sobre Jesus. E tenho certeza que você lembra da época em que você começou a vivenciar aquelas histórias. Tenho certeza que cada um de vocês aqui, que já receberam Jesus no coração, lembram da fase que, nossa, fulano contou um testemunho muito top. Nossa, Deus fez uma coisa muito top na vida de ciclano. Legal, mas não acontece nada na minha vida. E aí, de repente não, né? Tem um porquê. As coisas começaram a acontecer. Você fala, nossa, Deus falou comigo hoje de tal jeito. Deus falou comigo hoje na faculdade. Deus falou comigo hoje no culto. Deus fez uma revolução na minha vida. Deus mandou um dinheiro, não sei de onde. Deus curou uma pessoa depois que eu orei. Então, uma coisa é você conhecer a Cristo pelo que as outras pessoas contam. Uma coisa é você conhecer a Cristo pelas histórias que você vê na internet, pelos testemunhos que você vê dos outros. E uma outra coisa bem diferente é quando você tem um verdadeiro encontro com Cristo e você tem uma revelação de quem Cristo é.
A partir do momento que você tem uma revelação de quem é Cristo, do que Ele fez por você, que Ele morreu na cruz, que aquela mensagem que a gente fala nas músicas, que a mensagem que a gente fala nos teatros sobre Cristo ter morrido na cruz, não é simplesmente uma história que aconteceu, mas é algo que faz parte da nossa vida, é algo que aconteceu para nos salvar, a gente tem uma revelação de verdade de quem Cristo é na nossa vida. Então, essas mulheres, elas só fizeram impacto naquela época, elas só agiram de forma maravilhosa naquela época, porque elas tiveram um verdadeiro encontro com Cristo. Algumas, de forma bem clara, como a mulher samaritana, que a gente já conhece a história dela. Ela ficou face a face com Jesus, e ela entendeu, conversou e entendeu quem Jesus era. Outras, é de forma mais sutil, não está tão explícito na Bíblia. Mas com certeza todas ali tiveram um encontro verdadeiro com Cristo. Ter um encontro verdadeiro com Cristo não é simplesmente frequentar um culto de domingo. Ter um verdadeiro encontro com Cristo não é simplesmente frequentar o GECEL. Isso faz parte do nosso processo. Mas ter uma revelação de quem Cristo é, ter uma revelação de que Cristo fez por nós, isso tem a ver com a nossa intimidade com Cristo. Isso tem a ver com o momento que nós entendemos aquilo que Cristo fez por nós naquela cruz. Amém? Queria que vocês abrissem a Bíblia em 2 Coríntios 5,17. Segunda Coríntios 5,17. Amém? Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Glória a Deus. Amém. Hoje, várias das pessoas aqui que estão aqui no nosso meio, algumas não puderam vir, mas hoje morreu o velho homem de muitas pessoas e nasceu aí uma nova pessoa. Então, a partir do momento que você tem uma revelação de quem Cristo é, você nasce de novo. Você entende que Cristo tem uma nova vida para você. E eu queria que você pegasse essa frase, que se você tirar uma foto minha para postar no Stories, você pode usar essa frase. Então, presta atenção. Quem teve um verdadeiro encontro com Cristo, entende que também teve um verdadeiro encontro com uma nova vida. Amém? Quem teve um verdadeiro encontro com Cristo, entende que teve um verdadeiro encontro com uma nova vida. Porque não é possível nós encontrarmos a Cristo, nós encontrarmos a verdade, nós encontrarmos aquele que é a vida, que é a ressurreição, e nós permanecermos do mesmo jeito. Não quer dizer que nós não vamos mais pecar, não quer dizer que nós não vamos mais ter dificuldades, que nós vamos ser perfeitos. Mas a partir do momento que nós entendemos que quando nós encontramos a Cristo, nós temos uma nova vida. Aí nós entendemos que, nossa, aquilo que eu fazia mais, não estou mais nem aí para aquilo. Aquele hábito que eu tinha, não quero mais. Conversar com Cristo já não é mais um sacrifício, é um prazer. Ler a Bíblia já não é mais um sacrifício, é um prazer. Então, Cristo, Ele tem esperança para nós. Cristo, Ele tem uma nova vida para nós. E essas mulheres, elas agiram. E elas marcaram, porque elas entenderam que Cristo tinha uma nova vida para elas. Algumas dessas mulheres que estão aqui na Bíblia, conta algumas ali que elas erraram ainda mais para frente. E assim é a nossa vida. Não quer dizer que hoje, vocês que batizaram, ou quem recebeu a Cristo recentemente, não quer dizer que a gente não vai cometer mais pecado, não quer dizer que a gente vai errar. Acontece. Mas agora, nós já sabemos que nós não somos condenados por aquilo que nós fazemos. Nós sabemos que tem um Cristo que morreu por nós, que ressuscitou e que os nossos pecados agora podem ser perdoados e apagados. Em nome de Jesus. Amém. Então, gente, não adianta nós falarmos que nós somos cristãos, nós falarmos que nós nascermos na igreja, nós falarmos que nós conhecemos a Cristo, se nós ainda não tivemos revelação, se nós ainda não entendemos quem Cristo é na nossa vida. E isso é muito importante. Você pode entender. Tive revelação de Cristo? Eu entendo que se eu tive uma nova vida, eu tive revelação de Cristo. E se eu ainda não estou movendo numa nova vida, talvez eu ainda não tive uma revelação verdadeira de quem Cristo é. E o próximo ponto. Por que essas mulheres
marcaram época. Por que essas mulheres são lembradas até hoje? Porque a maioria delas descobriu que tinha uma identidade. A maioria delas descobriu que elas tinham uma identidade. Se eu te perguntar hoje qual que é a sua identidade em Cristo, você vai saber dizer qual que é a sua identidade em Cristo? Identidade, devia ter pegado a minha identidade, né? Todo mundo tem identidade, todo mundo sabe. O povo fala que você é adulto quando você decora essa identidade, né? Eu não sou, porque até hoje eu não sei meu RG, só meu CPF. Então, a identidade, ela serve para mostrar quem você é. Se você vai tirar um documento, fazer uma matrícula, qualquer coisa que você for fazer, se você não levar a sua identidade, você vai conseguir? Você não vai conseguir. Então, você precisa da identidade, porque a identidade mostra quem você é no meio de bilhões de pessoas. Já passaram bilhões e bilhões de pessoas por nós, e ainda vão passar bilhões e bilhões de pessoas por nós. Mas nós precisamos de uma identidade para poder ir lá, qualquer coisa que você vai fazer. Você vai fazer uma compra, você vai fazer, igual eu falei, uma matrícula, qualquer coisa, você precisa lá da sua identidade para você mostrar quem você é. E isso para nós é muito claro. Todo mundo aqui tem identidade, todo mundo sabe o que é identidade. Mas quando nós trazemos para a nossa identidade de Cristo, identidade em Cristo, será que nós temos clareza de qual é a nossa identidade em Cristo? Tenho certeza que você já ouviu falar sobre isso 1 milhão de vezes. Pregação sobre identidade em Cristo, dança, eu mesma e as meninas já dançamos sobre identidade em Cristo, do Anderson Freire. É um assunto que a gente sempre fala. Mas será que a gente já parou para pensar? Por quê? Se identidade é uma coisa que eu não posso ter igual, a minha identidade não pode ser igual a da Luísa, que não pode ser igual a da Marina, que não pode ser igual a da Débora. Senão a gente vai ser a mesma pessoa. Então, o nosso número, a nossa foto, precisa mudar. Tem algumas coisas que são iguais. Por exemplo, de todo mundo é retangular, verde, tem uma foto, tem seu nome. Isso é igual para todo mundo. Mas o que contém naquela identidade não pode ser igual. Porque se for igual, a gente é a mesma pessoa e nós não somos. E com Cristo é a mesma coisa. Nós precisamos saber qual é a nossa identidade em Cristo. E a minha identidade em Cristo também não é igual à minha identidade em Cristo da Luísa, da Marina e da Débora. Então, se nós queremos ter relevância e impactar essa geração e as próximas gerações, nós precisamos descobrir a nossa identidade. Essas mulheres, elas não eram o passado delas. Elas não eram o problema fisiológico que elas tinham. Elas não eram a profissão que elas tinham. Elas não eram o medo, a insegurança. Elas não eram nada disso. Mas elas entenderam que Deus as chamou para ser mais do que isso. Que elas não deviam se basear naquilo que elas faziam. João 1, 2. Gostaria que vocês abrissem. Por favor. Para sermos pessoas influentes e relevantes, nós precisamos entender quem nós somos em Cristo e qual é a nossa identidade. Se nós queremos marcar uma geração, nós precisamos saber quem somos. João 1, 2. 12. Falei 2? 12. Isso. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Nesse versículo a gente já tem um spoiler de um pouquinho da nossa identidade. O que é que diz que nós somos? Filhos de Deus. A todos aqueles que creram, que o aceitaram, que entenderam o sacrifício pela graça, puderam ser feitos filhos de Deus. Então, essa é a nossa primeira parte da nossa identidade. Essa é a identidade que todos nós precisamos ter igual. Nós somos filhos de Deus. Você é um filho de Deus? Aleluia. Nós precisamos saber e ter certeza que nós somos filhos de Deus. E mesmo assim, elas não fizeram isso simplesmente porque elas eram filhas de Deus, ou porque elas eram muito tops, ou porque elas se achavam. Até porque nós sabemos que não é por aquilo que a gente faz, não é pelo que nós somos, mas é Cristo através de nós. A gente sempre está falando aqui. Não é pelo que eu sou, não é pelo que eu faço, mas é pelo que Cristo pode fazer através de mim. E apenas quem tem uma identidade resolvida, assim como essas mulheres,
alguma dessas mulheres tinham, é que pode impactar de verdade uma geração. Nós podemos ser usados, qualquer pessoa pode ser usada. Qualquer pessoa. Tenho certeza que você já teve aí a experiência de, às vezes, você está na faculdade lá e uma pessoa, sei lá, um ateu, ela fala uma coisa com você e Deus fala com você através daquilo que a pessoa falou. Qualquer pessoa pode ser usada. Mas você pode ser usado por coincidência, por misericórdia, só porque Deus quer que você seja um canal, ou você pode ser usado com um propósito. E todos nós temos um propósito aqui nessa terra, e todos nós queremos ser usados com um propósito. Amém? Então, mais do que simplesmente sermos usados, nós queremos ser usados com um propósito. Nós precisamos saber quem nós somos para nós mudarmos e transformarmos esse mundo. Se alguém perguntar para você, é seu aniversário. Carol, Bruno, Lorena, qual presente vocês querem ganhar de aniversário? Olha, assim, é tipo assim o nível dos presentes, tá? Uma coisa básica. Pode ser um carro, uma casa, um PlayStation 5, um iPhone 12. Pode escolher, mas assim, repara não que é só uma lembrancinha. Aí você fala assim, nossa, top, né? Aí você fala assim para a pessoa, não sei, qualquer coisa. Você não escolhe, não. Você fala qualquer coisa. E olha só o que está disponível para você. Um iPhone, um carro, um monte de coisa. Você fala, não, qualquer coisa, tá bom. Se você falou que você quer receber qualquer coisa, se a pessoa te der um par de meia, isso tem que servir para você. Você perdeu a chance de ganhar ou uma casa, ou um carro, ou um iPhone, ou um PlayStation 5, que você não se posicionou. Você ganhou uma meia, e uma meia tem que servir para você. Tem aquela frase também, né, que quando você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar serve para você. Essa a gente conhece. Se você não sabe para onde você vai, qualquer lugar serve. E se você não tem certeza de quem você pode ser em Cristo, de qual é a sua identidade em Cristo, qualquer pessoa que você for serve. Qualquer pessoa que você for serve. Eu, por muito tempo, trabalhei aqui na igreja, fiz um monte de coisa na igreja, me envolvi com um monte de coisa aqui na igreja, e eu era usada em todas essas coisas. Mas eu ainda não tinha entendido exatamente qual era a minha identidade em Cristo. Qual era o dom que Deus tinha para mim. Qual era o propósito específico que Deus tinha para mim. Porque todos nós somos filhos. Todos nós precisamos ser e fazer discípulos. Mas eu ainda não tinha entendido qual era o meu propósito aqui. Qual era a minha missão aqui. Eu ainda não tinha entendido. E eu agia em vários lugares. Ei, amém. Até eu esqueci do tecladinho. Antes tarde do que nunca. Então, eu me movia em várias coisas aqui. Mas eu me movia sem saber qual era a minha identidade. E Deus me usava. Mas hoje que eu entendo quem Cristo me chamou para ser, e eu vou avançando nessa revelação, eu estou num outro patamar do meu ministério. Não porque eu possa alguma coisa, mas porque eu entendi o que Cristo podia fazer através da minha vida. Então, a gente pode sim, simplesmente ser usado, a gente pode sim, simplesmente se mover, mas Deus ele tem uma identidade para você. Ele tem um propósito específico para a sua vida. E você vai impactar essa igreja, você vai impactar a sua casa, você vai impactar o lugar que você trabalha quando você entender que você tem um propósito aqui nessa terra. E que o seu propósito não é o mesmo propósito das pessoas que estão do seu lado. Que a sua identidade não é a mesma. Porque nós fazemos parte de um corpo, só que cada parte desse corpo tem uma função. Vocês já sabem disso. A cabeça, ela tem uma função diferente do joelho, que tem uma função diferente do pé, que tem uma função diferente da mão. Por mais que às vezes você consiga até pegar alguma coisa do chão com o seu pé, pegar uma caneta, não é a mesma coisa que você pegar uma caneta com a sua mão. Porque o pé tem a função para o pé. E a mão tem a função da mão. Então não queira também ter a identidade de outra pessoa. Deus, ele nos chama de forma específica. E se você ainda não entendeu qual que é a sua identidade específica, qual que é a forma que Deus quer usar você de forma poderosa, eu queria que você começasse a orar sobre isso a partir de hoje.
para você ter revelação, para você entender qual que é a sua identidade em Cristo. Como você pode, de forma específica, de propósito, de forma intencional, transformar e marcar uma geração. Muitas das vezes, nós não nos sentimos dignos. Assim como algumas dessas mulheres não se sentiam. Muitas das vezes, nós nos sentimos desesperançados. Como alguma dessas mulheres. Nós nos sentimos com medo, desanimados com a situação. Coronavírus de novo. A gente acha que vai melhorar, o trem piora. Na família, a gente acha que vai melhorar, o trem piora. Num relacionamento que é abusivo, que é tóxico, a gente acha que vai melhorar, piora. Na faculdade, a gente acha que vai melhorar, piora. E aí a gente fica sem esperança. A gente fica, para que eu estou aqui então? É para sofrer? Mas essas mulheres, elas precisaram passar por situações difíceis para elas terem um verdadeiro encontro com Cristo. Para elas entenderem que a partir do momento que elas têm revelação de quem Cristo é, que elas podem ter uma nova vida. E a partir dessa nova vida, elas podem ter uma identidade e se mover no seu propósito. Muitas das vezes, é difícil até levantar da cama. Quanto mais pensar em qual é o propósito que Deus tem para a minha vida. Como eu vou ser uma pessoa relevante? Como eu vou ser uma pessoa influente? Como que eu vou descobrir qual que é a minha identidade em Cristo? Como eu vou agir dessa forma? Como eu vou impactar? Como eu vou transformar? Muitas das vezes nós queremos ser uma pessoa influente. Nós queremos ser pessoas usadas. Mas nós nem sabemos como. Porque é tanta coisa acontecendo com a gente que parece que todas essas situações são mais altas que o nosso propósito. Um vício, os problemas na família, um trauma. Algo que nos impede de dar um passo a mais. Algo que nos impede de nos aprofundar naquilo que Deus tem para nós. É medo, é insegurança, acharmos que não somos capazes, achar que os outros são melhores do que nós. Que os outros podem ter um propósito lindo, um ministério lindo e que a gente não. Mas todos nós somos chamados para impactar. Amém? Todos nós somos chamados com um propósito. Todos vocês que estão aí, não importa se você ainda é adolescente, não importa se você é adulto, não importa se você já é um idoso, não importa. Todos nós podemos nos mover naquilo que Deus nos chamou para ser. Aleluia? Queria que você ficasse de pé no seu lugar. Queria chamar o pessoal do louvor.